começou ontem, né, esse domingo, no Rio de Janeiro, e segue até quarta-feira que vem, a 17ª cúpula dos BRICS, grupo de 21 países emergentes, presidido neste ano pelo Brasil. O encontro conta com a presença de representantes de pelo menos 5 países dos que estavam previstos. O Francine, o presidente norte-americano Donald Trump, voltou a atacar e já disparou um comunicado que pode sobretaxar os países que se vincularem aos BRICS, né? Já falou de lá e já soltou uma bomba. Ó, quem ficar quem ficar a favor dos BRICS, está aí o tweet dele, ó, é contra os Estados Unidos. Disse o presidente norte-americano em sua rede social. Qualquer país que se alinhe com as políticas anti-americanas dos BRICS será cobrado tarifa adicional de 10%. Não haverá exceção a esta política. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Donald Trump disparando. E a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores lá do país asiático, né, lá da China, Mao Ning, disse, o que ela disse? Ela falou que não é hora de arrumar confusão, não é hora de briga, porque os BRICS não procuram confronto e guerras comerciais certamente não trazem vencedores. Vamos acompanhar o que ela disse. O BRICS é uma plataforma importante para a cooperação entre países em desenvolvimento, defende a abertura, inclusão e cooperação mutuamente benéficas. Não se envolve em confrontos e não tem como alvo nenhum país. Sobre a imposição de tarifas, a China vem afirmando sua posição de que guerras comerciais e tarifárias não têm vencedores e que o protecionismo não oferece saída. O Francine, esse é um impasse que está sendo cada vez mais preocupante, né? Os BRICS tentando se posicionar diante da política mundial, praticamente imposta, uma nova política mundial imposta pelo governo Trump desde que ele começou, agora no início desse ano, e por outro lado ele lá usando as armas que ele tem, sobretaxar, colocar restrições, ele tem feito muito aí para poder atrapalhar, fazer com que o resto do mundo não consiga caminhar sem a autorização dele, né? Porque ele disse que ele foi presidente dos Estados Unidos e agora é presidente do mundo, né, Francine? Pois essa cúpula é a terceira vez, né, que o Brasil cedia a cúpula do BRICS, né? Esse evento está sendo no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E aí, só para a gente lembrar, né, quem que faz parte historicamente do BRICS são justamente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os membros que a gente chama de membros fundadores, né? E o bloco ele ampliou recentemente, incluindo mais 6 países membros, que é a Argélia, Egito, Emirados Árabes, né, Indonésia, Irã e Etiópia, né, além de ter outros países ali convidados. De todo mundo que foi convidado ali, a gente teve a participação de fato de pelo menos 5 desses 11 chefes de estados desses países, né? As ausências, justamente, que mais chamaram a atenção aí é justamente do presidente da China, né, o Xi Jinping. Essa, inclusive, foi a primeira vez que ele não participou de um encontro do BRICS, além também, por exemplo, quando a gente olha para esses membros fundadores, né, de Putin, porque há justamente o Brasil, vamos lembrar, né? O Brasil, ele é signatário de um acordo internacional e o Trump poderia ser preso, né? Justamente por essa questão da guerra da Ucrânia e tudo. Então, digamos que as diplomacias, tanto do Brasil quanto da Rússia, chegaram ao meio termo sobre isso. O Putin não veio para o Brasil, mas ele participou de forma remota está participando de forma remota da conferência, né? E aí, desses 6 novos membros que eu citei agora, apenas Etiópia e Indonésia enviaram os chefes de Estado mesmo. O restante enviou aí representantes. Lembrando também que outros presidentes de outros países participaram a convite do presidente Lula, como, por exemplo, os presidentes da Bolívia, do Chile, do Uruguai. Eles não fazem parte desse BRICS, mas por que é importante a participação deles, de certa forma? Para justamente mostrar a força desse bloco frente aí a essa taxação, por exemplo, dos Estados Unidos, e para mostrar também uma insatisfação desses países em relação a políticas
Desculpa, mas em relação à sua insatisfação com decisões tomadas pela ONU. Então, assim, o Trump reagiu ao quê? O Trump reagiu justamente a um documento, que é um documento final, ao fim de toda a cúpula, né? A gente tem esse documento e após mais de 200 reuniões, mais de um ano aí fazendo esse documento, eles fecharam, os países fecharam um documento que foi apresentado no domingo. A gente separou aqui, inclusive, né, André, os principais pontos dessa declaração conjunta e aí passando rapidamente por alguns desses pontos, os países eles defenderam a unificação da Cisjordânia e da faixa de Gaza sob a autoridade palestina, então criando ali, defendendo a criação do Estado, um Estado palestino independente. Também cobraram uma reforma da ONU, especial do Conselho de Segurança, né, da Organização Mundial de Comércio e também do FMI. Por outro lado, também, um outro ponto que foi o quê? Condenou, a gente está vendo aí o que está em azul, né? Condenou também os ataques militares contra o Irã, expressou preocupação com a escalada, né, da situação no Oriente Médio, além também de reafirmar a posição do bloco sobre o conflito na Ucrânia, sem citar a Rússia nesse ponto. E a questão que mais incomodou o Trump, não citou, os Estados Unidos não foram citados aí nesse documento, mas foi o seguinte: condenou sanções unilaterais contrárias ao direito internacional pelos impactos negativos em direitos humanos e no desenvolvimento e reafirmou que os países do BRICS, eles não aplicam nenhuma sanção sem autorização do Conselho de Segurança Nacional da ONU. Então foi justamente esse ponto que fez com que Donald Trump ameaçasse, né, justamente aí a taxar mais esses países. Hoje, o Celso Amorim, ele disse agora há pouco em entrevista ao Valor Econômico que o seguinte, que o governo brasileiro não está incomodado com o que ele chamou de intimidação feita pelo Donald Trump, mas defendeu que tarifas comerciais têm de ser negociadas primeiro, ou seja, reafirmando que elas não podem ser impostas de forma unilateral, como o Trump vem fazendo, né, desde que iniciou aí esse mandato dele nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí o BRICS, claramente, não só os países que foram, os países que vieram representantes, mas os países convidados, fechando nesse documento para fazer uma frente sobre a ONU e também fazer uma frente, principalmente, sobre os Estados Unidos, sobre questões de guerras, enfim, não só no Irã, Israel, mas também Rússia e Ucrânia, por mais que com a Rússia, como o Putin faz parte desse grupo, deixam ali de uma forma um pouco mais sutil, né? Pois é. Reunião dos BRICS, que acontece até hoje, né? Foi ontem e hoje, não até quarta-feira, como eu disse agora há pouco. Eu falei que ia até quarta, mas vai só até hoje. A reunião que, inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o emprego das Forças Armadas, estabeleceu uma operação de garantia de lei e da ordem. Até caças com mísseis foram mobilizados porque ainda tem muita preocupação quando diz respeito a esse assunto, no que diz respeito à segurança. Então, essa garantia da lei e da ordem aí no Rio de Janeiro, para que todos os chefes de Estado, representantes de outros países que estão aqui no Brasil, que estão no Rio de Janeiro, possam ter segurança assim como os brasileiros que participam, né?